Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui mais uma vez com mais um vídeo muito interessante falando sobre cavalo, equitação e esporte. E a pergunta que surgiu hoje foi: a partir de quando eu sei que eu estou apto para sair das aulas de equitação e escolher um esporte e começar a praticá-lo, respeitando a especificidade dele? Essa pergunta é muito fácil de responder, mas ela é um pouquinho complexa. Então eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona. Então vamos falar um pouquinho da diferença do consciente e do subconsciente. Subconsciente é tudo que fica gravado na nossa memória e que a gente faz inconscientemente, ou uma reação de estresse, de perigo. É um movimento que ficou lá na nossa memória. Pode ser uma memória motora que a gente teve durante a infância, ou uma memória emocional, por exemplo, quando é relacionado com um trauma. É a forma como a gente reage numa situação de estresse inesperado. E o consciente é tudo que você age pensando, né? Com clareza, com discernimento, né? Você pensa e faz. Então essa é a diferença básica dos dois termos. E por que falar sobre o consciente e o subconsciente? Porque justamente isso é o que nos limita a nossa evolução. Por exemplo, antes de evoluir para qualquer esporte, eu preciso ter gravado no meu subconsciente o movimento correto nas 3 andaduras, no passo, no trote e no galope. Então, enquanto eu não tiver isso fixo no meu subconsciente, enquanto isso não for uma coisa natural, que eu não tenha que pensar para fazer, eu não posso evoluir. Falando, por exemplo, citando o hipismo clássico. Se eu não tenho um galope ideal, se eu não estou bem equilibrada no galope e eu tenho que pensar para fazer, como eu vou conseguir pensar no obstáculo que está à minha frente? E quanto mais num percurso. Então, antes da evolução, eu preciso estar segura, preciso ter o equilíbrio, preciso estar com isso fixo no meu subconsciente. Esse é o limite da evolução. Então, para dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de utilizar comparações com outros esportes, principalmente com o judô, porque foi o esporte que eu pratiquei durante 20 anos e tenho uma experiência muito grande com isso e posso compartilhar com vocês. Então, por exemplo, quando eu estava lá numa competição e que eu tinha dificuldade, que a minha técnica não estava perfeita, que eu não conseguia projetar a adversária, quando eu voltava da competição, no meu treino, eu procurava voltar para a minha base. O que eu fiz que não deu certo lá na frente? Então eu voltava, dava um passo atrás e procurava treinar fundamentos básicos. No caso do judô, as entradas de golpe. Então fazia muitas repetições até que o gesto se tornasse mecânico, até que eu não tivesse que pensar para fazer. E aí, o que acontecia? Aconteceu comigo algumas vezes e isso é muito interessante. Eu estava numa competição, entrei na luta e derrubei a adversária, finalizei a luta e quando eu saí do tatame, eu saí de cabeça baixa e pensando. Aí uma pessoa me questionou: tu não tá feliz? Tu venceu a luta? Eu disse: eu tô simplesmente tentando lembrar qual técnica eu utilizei para finalizar a luta. Então esse é um exemplo claro de que já estava no meu subconsciente. Eu preciso fixar isso. A partir daí eu consigo evoluir e aprender novos gestos, novas técnicas. Então esse é o limite. E uma dica importante, ou até conselho que eu dou para vocês, é que não tenham pressa. Não se apressem, não pulem etapas. A equitação e o cavalo nos trazem inúmeros benefícios. Aproveitem cada fase. Curtam, porque eu sempre digo que é mais fácil escrever num livro em branco do que apagar um livro e reescrevê-lo. Então pensem nisso. Depois que você grava alguma coisa no teu subconsciente, por exemplo, um movimento que você aprendeu de forma errada, é muito mais trabalhoso para você apagar isso do subconsciente e memorizar o movimento correto. Então, por isso é esse conselho, não tenham pressa. Porque o mais importante não é você passar para a próxima fase ou para a próxima etapa, diríamos assim, mas sim fazer isso com segurança,
com controle, com domínio, evitando assim possíveis acidentes que podem gerar traumas e que podem sim te afastar definitivamente desse ser maravilhoso que é o cavalo, que tem tanto para nos oferecer. Então esse é o recadinho de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!